Glória a Deus. Shalom, queridos. Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por mais um culto na presença do Senhor. A Ele é honra, glória, louvor e adoração. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos assim, queridos, neste momento, abrir a palavra do Senhor no Salmo 125. Fé inabalável. Oh, aleluia. Que bênção, né, queridos? Fé inabalável nesses momentos tão difíceis. E nós devemos estarmos diante do Senhor, na presença dEle, firme e confiantes. Pois diz o seguinte, o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Olha, faze o bem, Senhor, os bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Receba aí essa palavra na tua vida, essa palavra profética, essa palavra encorajadora na nossa vida, nos momentos tão, né, irmãos, difíceis. Mas o Senhor está conosco, pois os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme vai estar para sempre. Que a sua fé seja nessa condição, irmãos, como esse monte, né, que esteja firme, algo que nada abala, mas que esteja olhando para o Senhor. Seja o que for que você esteja passando, confie no Senhor, que Ele é com o seu povo, Ele é contigo. Amém? Mais um culto de celebração, um culto de ceia ao Senhor. E neste momento eu convido para nós orarmos, para pedirmos ao Senhor que Ele venha sobre a nossa vida, que Ele receba tudo da nossa parte, os louvores, a adoração. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. A ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, meu Deus de coração. Tudo que o Senhor quer ver, Pai, nos teus filhos é um coração grato. Tudo que o Senhor quer no teu povo, meu Pai, é um povo que confie verdadeiramente no teu propósito, nos teus planos. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, por aquilo que aconteceu e o que não aconteceu. Sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas. Nós confiamos, Pai, que o Senhor vai colocar tudo no seu lugar. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai vir de maneira poderosa sobre a nossa vida. Meu Deus, toma nossas vidas em tuas mãos. Oh Jesus, como os seus discípulos, naquele tempo que o Senhor esteve com eles, eles disseram, pedindo que acrescentasse fé. Oh Senhor, é tudo que nós precisamos. Nós precisamos, Pai, dessa fé inabalável, para o que vier, seja o que for, estejamos firmes, olhando para o Senhor, o autor e consumador da fé. Ó Deus, toma os teus filhos, eles, Senhor, neste momento, coloca diante de ti o coração
para te buscar, para te adorar. Oh, vai abençoando, recebendo adoração. Toma os teus servos, Senhor, cada um dos teus filhos que estão aqui. Vai liberando nesta noite a cura, a restauração. Oh, Senhor, vem de maneira sobrenatural sobre nós. Pai, muito obrigado por tudo. Fica conosco, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Creia que Jesus já chegou aí na tua casa. Creia, tome posse. Creia que o Senhor já liberou a cura, a restauração, a salvação, o poder dele na tua vida, em nome de Jesus. Eu convido você neste momento, que você coloque seu coração diante de Deus, já para agradecer a Ele através dos louvores. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
gentilmente me atraiu e eu, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Declare assim, ó. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Como filhote de um boi selvagem saltarei, como a corça que anseia pelas águas eu correrei. Como um filhote de um boi selvagem saltarei, e como a corça que anseia pelas águas eu corro para ti, Senhor. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei. Declare isso na alegria do Senhor Jesus. Yeah! Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Mais uma vez. E a tristeza salta de alegria diante de Deus. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. E podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado por Jesus. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado,
chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Oh, oh, oh. Eu me alegrarei. Yeah. Aleluias. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, Deus. Derrama o teu Espírito, Deus. Derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Yeah. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito.
persegue, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, forte como um leão, assim como nenhum outro. Incansavelmente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. E então vem, 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 como prometeste, Deus. E o teu amor é como de um pai. Incansavelmente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. E teu amor é como de um pai, de um irmão, forte como um leão, assim como nenhum outro. Incansavelmente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste. Espírito vem, inunda o meu ser. Espírito vem, faz os céus descer. Espírito vem, faz os céus descer. Espírito vem. Espírito vem, inunda o meu ser. Espírito vem, faz os céus descer. Pai nosso, toda a terra clama a ti, cantamos. Vem e enche esse lugar, posso ouvir o som dos céus tocando aqui. Espírito vem, inunda o meu ser. Espírito vem,
faz os céus descer. Declare isso, Espírito vem. Espírito vem. Inunda o meu ser. Espírito vem. Faz os céus descer. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra, mas eu peço, Senhor, peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver.
E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, eu não temerei na tua. E eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar. E onde estiver, amar a glória de Deus. E quem já pisou em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, a igreja declara: quem já pisou, quem já pisou em outro lugar, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, e quem já pisou em outro lugar, a glória de Deus. E Ele é santo, santo. Já pisou em outro lugar, não sabe e onde isso. Clame por essa glória de Deus. E quem já pisou, quem já pisou em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Aleluia. O Senhor é bom. Ele é um Deus compassivo, misericordioso, cheio de graça e de bondade. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus para todos sempre. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta manhã para louvarmos e bendizermos a Ele, nessa noite, eu falei nessa manhã, eu estava me lembrando que eu passei a manhã aqui em oração. Todos os domingos eu tenho estado nessa casa pela manhã, orando ao Senhor, consagrando a minha vida com jejum e oração, jejuando para me humilhar na presença dEle, né? Quando eu faço jejum, eu não jejuo pedindo algo, né? Ou em prol de algo. Eu geralmente, o meu jejum é para consagrar a minha vida, para me humilhar na presença dEle. A palavra do Senhor diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, pois Ele ao seu tempo vos exaltará. Mas esse domingo eu desfrutei desse privilégio de poder estar aqui nesta casa. E louvo ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui agora à noite, para dedicar ao Senhor esta celebração, com adoração através de cânticos, apresentando a Ele as nossas vidas como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável, dedicando a Ele o nosso culto racional, um culto com entendimento, com devoção. Amém, queridos? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 16, 17 e 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Eterno em Cristo Jesus para convosco. Amém? Eu estava escutando uma palavra esses dias, e a pessoa, ela se referia, né, a essa situação em que nós estamos vivendo, né, com relação a essa pandemia, com relação a esse vírus que está trazendo tantos males, tanto sofrimento às pessoas, né? Tanto medo, né? Desespero. Eu já ouvi de pessoas que surtaram por conta da pandemia, tomados pelo desespero, pelo medo. E a pessoa disse assim, que ela tinha ido visitar alguém
E naquela casa havia uma pessoa que estava com o vírus e era assintomática. Na empresa onde ela trabalhava, a maioria dos funcionários estavam contaminados e todos estavam assintomáticos. E aquela pessoa foi àquela casa, ficou ali algum tempo com eles, compartilharam de alguns momentos, batendo papo, depois almoçaram juntos. E por conta de algumas pessoas estarem positivadas com o vírus naquela empresa, a pessoa daquela família também fez o teste. E foi constatado que ele também estava contaminado com o vírus. E naquela casa todos estavam contaminados. E por conta disso, aquela pessoa que foi àquela casa, ela também se contaminou com o vírus e agora ela estava de quarentena, estava no isolamento. E aquela pessoa disse que essa era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Aquilo estava acontecendo porque era a vontade de Deus. Eu tenho uma maneira diferente de enxergar as coisas, porque nós temos que saber discernir ou fazer separação das coisas. Uma coisa é a vontade absoluta do Senhor. É aquilo que acontece porque Ele determina que aconteça. É a sua vontade absoluta. E uma outra coisa é aquilo que acontece havendo a permissão do Senhor que aconteça. Não foi Ele que determinou que acontecesse aquilo. Ou não foi Ele o causador, né? A pessoa que fez com que acontecesse. Mas existe a permissão dele em acontecer. Ele permite que aconteça, né? E às vezes acontece isso em nossas vidas. Às vezes nós vivemos algumas situações em que o Senhor está estabelecendo a vontade dele em nós ou para nós, e nós aceitamos a vontade do Senhor, nós nos permitimos vivenciar essa situação, e o Senhor, Ele é o responsável por nós, por nossas vidas, quando Ele nos coloca em uma situação, né? Quando o Senhor, Ele nos dirige, Ele nos conduz a algo, sendo que isso, ao que Ele está nos conduzindo, nos dirigindo, é a vontade dEle, algo que Ele estabeleceu para nós, é um projeto dEle, é um plano dEle, no qual Ele nos quer envolvido. Então, Ele é o responsável, Ele se torna responsável por nossas vidas, Ele tem o cuidado de nós, Ele cuida de nós, Ele assume completa responsabilidade. Mas existem aquelas situações em que nós nos envolvemos com alguma coisa assim, é aquilo que nós queremos, né? É aquele projeto pessoal, é aquela vontade, aquele desejo do nosso coração, e nós vamos lá e fazemos. E o Senhor, Ele bem pode interferir, Ele bem pode fazer com que aquilo não suceda. Às vezes Ele até fala conosco, Ele nos adverte, Ele fala conosco em sonhos, Ele nos adverte através de sonhos. Ele fala conosco através de uma revelação, ou de um sonho, ou numa visão. Ele fala conosco através de profetas. Ele usa profeta ainda nos dias de hoje. O Senhor fala através de profeta.
Ele usa profeta para falar conosco. Ele fala conosco através da sua palavra. E nós precisamos ter entendimentos, querido, entendimento, porque nada que nós estejamos pretendendo fazer, desejando fazer, ou que tomemos a iniciativa de fazer, e que não esteja em pleno acordo com a sua palavra, com a palavra do Senhor, jamais será algo segundo a vontade dele para nós. Mas o Senhor muitas vezes permite algumas situações em nossas vidas. Por quê? Porque somos nós que insistimos em alguma coisa, né? Eu vejo assim, essa situação dessa pandemia. Quantas pessoas já foram vitimadas, já vieram a óbito? Quantas famílias enlutadas, entristecidas, que ainda choram, ainda lamentam a perda de um ente querido, de um familiar, de um amigo, de um conhecido. Mas onde é que fica o Senhor nisso? Será que Ele é o causador desse mal? Não, Ele não é o causador desse mal. Infelizmente, o Senhor, Ele se coloca em uma situação em que Ele permite as coisas acontecerem. Ele permite até para que haja um despertamento da nossa parte. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar várias advertências da parte do Senhor para as nossas vidas. Às vezes nós nos apegamos só nas promessas de bênçãos que o Senhor, Ele tem na sua palavra. Mas nós também devemos atentar para as advertências que o Senhor, Ele nos faz. Porque quando Ele nos adverte acerca de alguma coisa, a intenção dEle é de nos poupar. A intenção dEle é nos preservar dos males que aquilo possa trazer para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. O certo é que algumas vezes nós nos vemos em meio a algumas situações e às vezes essas situações são situações que não são confortáveis para nós, para a nossa alma, né? Às vezes nós nos vemos em meio a coisas que nos entristecem, onde nós somos entristecidos, muitas vezes ficamos abatidos, vem aquela sensação como se o Senhor, Ele não estivesse cuidando de nós naquele momento. Ai de nós, se o Senhor não estivesse cuidando de nós na hora em que nós somos provados, na hora em que nós somos angustiados com alguma situação, somos entristecidos, né? E quando nós nos envolvemos em alguma coisa que não dá certo e aquilo nos traz uma tristeza, o Senhor, Ele vai trazer, de um certo modo, uma consolação para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação, com a qual Ele nos consola em todas as nossas tribulações. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, nesse capítulo 5, ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre. O que é regozijar? Regozijar é alegria, é você se alegrar. Mesmo quando você se encontra em meio a alguma situação e que aquela situação seja uma situação para te entristecer. Já pensou um empregado
quando ele perde o emprego, ele vai ficar alegre com isso? Não, ele vai ficar triste. A pessoa nos dias de hoje, alguém ficar desempregado, alguém ser desligado da empresa, em meio a essa crise que nós estamos vendo, com tanto desemprego, com empresas que estão fechando, encerrando as suas atividades, pessoas que estão ficando desempregadas, e nós vemos aí a ação, muitas vezes, daqueles que deveriam estar trabalhando para que a coisa não estivesse indo bem por esse caminho, mas que cruzam os braços, ou muitas vezes são aqueles que provocam para que essas coisas aconteçam. E as pessoas se entristecem, vão ficar tristes, ninguém vai se alegrar por isso. Nenhuma pessoa em sã consciência, né, uma pessoa responsável vai ficar satisfeita por ficar desempregado. Ainda que ele tenha um valor, né, alto para receber do seu FGTS, ainda que ele esteja pensando no seu seguro-desemprego, e depois, quando acabar o dinheiro do FGTS, quando não tiver mais seguro-desemprego para receber. Quando uma pessoa fica enferma, ou quando alguém recebe a notícia de que alguém na família ficou enfermo, isso traz tristeza, né? Então são tantas coisas que acontecem para nos entristecer, mas o conselho da palavra é que nós devemos nos regozijar sempre. Em tudo nós devemos dar graças. Se tem uma coisa que o Senhor, Ele detesta, uma coisa que aborrece muito a Ele, é murmuração. É nós ficarmos nos lamentando, ficarmos nos lamuriando da vida, como se não houvesse alguém que estivesse acima de nós e que cuida de nós, e que não nos deixa ser provados além da nossa capacidade de suportarmos a provação. Toda provação que sobrevém a nós, vem com a permissão do Senhor, porque Ele sabe, Ele conhece o nosso limite, Ele sabe até onde nós podemos ser provados em determinadas situações. Agora, se o Senhor é um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, por que será que Ele nos permite passar por determinadas situações? Passarmos por privações. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter por grande gozo, ou uma grande alegria, uma grande satisfação, o fato de nós passarmos por provações. A provação na nossa vida não deve ser encarada como uma derrota, um motivo de derrota, não deve nos fazer sentir pessoas desprezadas pelo Eterno, porque na verdade, quando Ele permite uma provação em nossas vidas, Ele nos permite passar por alguma situação, certamente nós, quando terminarmos esse período probatório, quando essa provação ela findar na nossa vida, isso irá nos proporcionar um amadurecimento, um crescimento espiritual. Irá também proporcionar para nós vivermos uma experiência nova com Ele. Queridos, a vida cristã é isso, a vida cristã, são experiências que nós vivemos. O fato de nós termos aceitado a Cristo como nosso Salvador, isso já deve ser uma experiência impactante para as nossas vidas. E essa experiência desse encontro, desse alcance, deve trazer em nós uma mudança, deve causar um impacto.
Porque quando não há essa experiência desse encontro pessoal com Cristo, hoje eu estava pela manhã orando e estava agradecendo ao Senhor. Foi um domingo pela manhã que eu estava em um culto, em uma igreja, em uma congregação da Assembleia de Deus. E depois, no final daquela reunião, o pastor, ele perguntou assim, ele disse assim, pergunta para ele aí, se ele quer aceitar Jesus como Salvador dele, se ele quer fazer uma entrega da vida dele para Jesus. E eu comecei a ouvir uma voz dizendo assim para mim, olha que coisa cabulosa. Eu dentro da congregação, ou como nós costumamos chamar, dentro da igreja, o pastor disse, pergunta a ele se ele quer fazer uma entrega da vida dele para Jesus. E eu ouvi uma voz falando comigo assim, diga que não. E eu olhei para a pessoa que estava do meu lado, não era ela. A pessoa que estava atrás de mim também não era ela. E aquela voz dizia assim, diga que não. E eu olhei, e eu fiquei assustado com aquela voz, eu ia sair correndo. Mas a porta estava tomada de pessoas, porque havia encerrado aquela reunião, já havia sido feita a oração final. E aí eu disse, eu vou pular a janela. Eu mirei a janela, que eu ia sair correndo e pular a janela. Mas já havia pessoas debruçadas na janela, pessoas dentro conversando com pessoas que estavam fora. E eu não sei como foi que aconteceu, eu disse, eu aceito sim. E eu confesso para vocês, aquilo não foi algo que aconteceu em sã consciência. Eu acho que eu não tinha consciência daquilo que eu estava fazendo. Quando eu disse, eu aceito sim. E eu tomei um susto, porque aquela voz dizendo, diga que não. Porque se você disser que sim, aí começou a me passar situações assim. O que aconteceria se eu dissesse que sim? Começou a me mostrar as coisas que eu gostava e que eu teria que deixar. Começou a falar comigo, que coisa louca, dentro da igreja. E eu disse, eu aceito sim. Aí ele disse, o pastor disse assim, eu me lembro até hoje, o pastor, saudosa memória, Augustinho de Jesus, foi meu primeiro pastor. Na Assembleia de Deus, na rua Simões Filho, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. E ele disse, se você se importa que nós façamos uma oração por você? E eu disse, não, pode orar. E eles oraram por mim, o pastor orou por mim. E eu fui embora, eu saí da igreja. E eu fiquei acho que uma semana ou duas sem dar as caras, desorientado, como um peixe fora d'água. Porque alguma coisa aconteceu comigo que eu não estava entendendo. Durante aqueles dias eu não enchia a cara, eu não bebia. Durante aqueles dias eu não estava fazendo coisas que eram comum eu fazer no meu dia a dia. E eu tenho alguma coisa errada, tem alguma coisa errada comigo. E eu voltei para a igreja sozinho. Eu havia sido levado, mas eu voltei sozinho àquela igreja, àquela congregação. E depois daquele dia eu não saí mais daquela congregação. E pense num camarada boca suja. Pense num camarada depravado. Um camarada cheio de malícias, de maldades, era eu. E eu percebi que estava tendo alguma coisa diferente acontecendo comigo. E eu queria entender. Então, hoje eu entendo que isso foi o fruto, o resultado daquele encontro, daquela experiência que eu vivi naquele dia em que os meus lábios confessaram a Jesus como meu Salvador, que eu declarei
aceitar a Ele como Salvador pessoal da minha vida. Então, essa experiência, essa vida cristã, ela precisa ser uma vida, a nossa vida precisa ser marcada por experiências. O que marca a nossa vida não é a nossa frequência nas reuniões, nos cultos. Não. O que marca a nossa vida não é nós desenvolvermos uma forma de comportamento religioso. Porque o Senhor, Ele não nos chamou para vivermos na prática de uma religião. Ele não nos chamou para nós trocarmos de religião ou passarmos a ter uma religião. Aqueles que já tinham trocar e aqueles que não tinham passar a ter, Ele não nos chamou. Ele nos chamou para nós vivermos uma experiência pessoal. Nós temos a história de um homem na Bíblia chamado Saulo de Tarso, um religioso judeu, membro de uma das seitas mais influentes do judaísmo, que era o farisaísmo, ou os fariseus. Ele era fariseu. Ele era um cara extremamente zeloso pela lei, pelos costumes, pelas tradições. Desde pequeno havia sido instruído aos pés, ou tinha como seu mestre, uma das maiores autoridades em judaísmo, em teologia judaica daquela época, que era o doutor Gamaliel, e Paulo foi instruído por Gamaliel. Paulo, aquela pessoa que encarnava bem todos os princípios de religiosidade da sua seita ou da sua fé. Mas aí ele teve um encontro com Jesus. Um dia ele ia a caminho de Damasco, na Síria, para perseguir os cristãos, os discípulos, ou aquelas pessoas do caminho, né, como eles costumavam chamar, o caminho. Que caminho é esse? O caminho. E a caminho de Damasco, com a sua comitiva, ele ouviu uma voz chamando: Saulo, Saulo. A Bíblia diz que ele viu um grande clarão. Aquele clarão foi tão forte que ele ficou cego. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo. E ele perguntou: quem é? E Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem você persegues. E aquele encontro mudou a vida daquele moço, ao ponto de ele agora se tornar um pregador desse evangelho que ele perseguia, um defensor do caminho que ele condenava. Por quê? Porque o encontro pessoal com Jesus transformou a vida dele. E se a nossa vida ela não chega ao ponto de ser transformada ou influenciada por uma experiência que nós venhamos a viver com Jesus Cristo, com a sua palavra, não faz sentido a prática da nossa fé. Nós seremos tão somente mais um religioso no mundo. E é esse Paulo que ele está dizendo: olha, se alegrem sempre, se regozijem sempre, estejam sempre alegres. A nossa alegria, ela não está naquilo em que nós adquirimos, naquilo em que nós temos, na nossa posição social, no nosso nível intelectual. Tem pessoas que se gabam disso. Tem pessoas que se gabam das suas formações, né? Tem pessoas que se gabam das suas posses.
da sua condição financeira, dos seus bens materiais. Tem pessoas que se gabam da sua própria sabedoria. A Bíblia diz que o Senhor, Ele escolheu as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. E a Bíblia diz que se nós temos alguma coisa na qual nós devemos nos gloriar, a Bíblia diz assim: se glorie nas tribulações de vocês. Então veja só, querido, a sua leve e momentânea tribulação, o seu problema que você está enfrentando com a sua saúde, com a sua vida financeira, com a sua família, com o seu casamento, na sua relação conjugal, na sua relação com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, não são coisas das quais você deve estar se lamentando, se maldizendo. A Bíblia diz que você deve se gloriar, você não deve se lamentar nem pelas suas fraquezas. Às vezes nós usamos as nossas fraquezas como uma justificativa para os nossos erros. A Bíblia diz que quando nós somos tentados em alguma situação, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então, o que são as nossas fraquezas? As nossas fraquezas são as nossas concupiscências, que se tornam o instrumento, a ferramenta pelas quais o nosso inimigo, o tentador, ele vai investir contra as nossas vidas. E o que é que nós devemos fazer? A Bíblia diz que nós devemos estar crucificados com Cristo. Nós devemos mortificar a nossa natureza carnal. Nós devemos policiar a nossa vida de uma maneira tal que não estejam sendo encontradas em nós as obras da carne. Pelo contrário, nós estejamos produzindo na nossa vida o fruto do Espírito. Tem pessoas que pensam que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Coisa nenhuma. Quando eu era novo, convertido, eu ganhei um rapaz para Jesus. Eu estava assim na rua, ele ia passando doidão. Aí o Paulinho disse assim: Marcos, olha para ali, rapaz. Você vai deixar aquele rapaz passar aqui assim? Eu corri atrás dele, chamei ele, falei de Jesus para ele, fiz o apelo, ele aceitou Jesus e nós começamos a cuidar dele. Ele foi para a igreja, foi batizado com o Espírito Santo. Ele chegava no culto, começava a falar em línguas. O culto terminava, ele estava falando em línguas. Ele dizia: eu sou o mais espiritual da igreja, porque eu falo mais em língua do que todo mundo. Falar em línguas não faz ninguém espiritual. A Bíblia diz que quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. É um ensinamento bíblico. O que nos faz espirituais é nós estarmos vivendo segundo o Espírito. E começar a surgir nas nossas vidas a evidência, do fruto do Espírito, com as suas várias manifestações. Não são os frutos do Espírito, mas são as manifestações do fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas 5. O apóstolo Paulo, o ex-perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, ele disse: olha, eu sou um homem miserável, porque às vezes eu quero fazer o bem e não consigo fazer o bem que eu desejo fazer. E às vezes eu me vejo fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer. Eu sou um homem miserável. Existe um espinho na minha carne. É um mensageiro de Satanás que vem para me esbofetear. 3 vezes eu orei por causa desse problema. E sabe qual foi a resposta que ele ouviu do Pai? O Senhor disse assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é na minha fraqueza que o Senhor vai trabalhar. Quando eu dou lugar a Ele, quando eu me permito deixar ser tratado pelo Senhor, Ele vai tratar a minha vida, ali onde eu sou vulnerável, onde eu sou fraco, onde eu sou susceptível a errar, para que eu não esteja errando. Existe na igreja muitas pessoas que são doentes de alma. Às vezes nós nos preocupamos só com a doença do corpo. Quando a pessoa está enferma, quando tem lá um problema, e aquele problema traz sofrimento ao corpo, e nós oramos para o Senhor curar, e o Senhor é bom, o Senhor cura. Eu já tive a oportunidade de orar por um paralítico, ele sair da cadeira de roda, por uma surda e muda, ela ouvir falar. Então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas existem pessoas que estão na igreja e não se deixam ser tratadas. São pessoas que são doentes na alma, que por qualquer coisa entra em parafuso nas suas emoções, e aí tem umas reações assim, que ninguém sabe, consegue entender, nem consegue explicar. Só um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, e tem até caso para psiquiatra. Por quê? Porque não se deixa tratar. E aí vive constantemente triste, abatida, porque é o Senhor que não faz nada, não. É a pessoa que não deixa o Senhor fazer. Por isso a Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo: se regozije sempre. Quando você receber uma bênção, fique alegre. Quando alguma coisa de boa acontecer na sua vida, fique alegre. Mas quando alguma coisa que não for boa acontecer na sua vida, se alegre também. Porque a promessa que nós temos da parte do Senhor é que um dia Ele irá enxugar, Ele pessoalmente enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aí o apóstolo disse: em tudo dai graças, né? Você agradecer por uma bênção recebida, por algo bom que veio a você, é muito fácil. Agora, agradecer por alguma coisa que se apresenta com aquela aparência de algo ruim. Você recebe uma notícia ruim, uma notícia que não é boa, uma notícia que te traz uma certa dor, um certo sofrimento, uma certa angústia, e você abrir a boca e dizer assim: Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, mesmo diante dessa situação. Eu me lembro que eu era novo convertido, e houve um assalto num banco em São Paulo, e tinha uma mulher com uma criança no colo, e o ladrão, a criança chorou, e ele deu um tiro na cabeça daquela criança, e a bala matou a criança e atingiu o coração da mãe da criança. Aí, que loucura! Como não deve ter ficado o coração daquele pai? E aí eu vi aquele homem sendo entrevistada por um jornalista, e ele dizendo assim: eu não consigo ter ódio dessa pessoa. Eles fizeram isso porque tem ausência de Deus na vida deles. E sabe o que aconteceu? Aquele homem foi para dentro do Carandiru evangelizar o único dos assaltantes que sobreviveu daquele assalto, o Paulinho Bang Bang. E ele ganhou Paulinho Bang Bang para Jesus, e Paulinho Bang Bang se tornou um pregador do evangelho. Já pensou? A capacidade daquela pessoa, daquele crente, de poder encarar aquele momento de tanta dificuldade, de tanta dor, de uma forma
a fazer com que o Senhor fosse glorificado. São experiências que nós devemos atentar para elas. Será que somos incapazes de, no momento de dificuldade, glorificarmos ao Senhor, rendermos graças a Ele, dizer: Senhor, não importa, olha, está tudo bem, porque eu sei que o meu Redentor vive. Falar como Jó, perdeu os filhos, perdeu todos os seus bens, por fim perdeu a sua saúde. A mulher disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho esperança de que Ele vai se levantar, de que Ele vai me socorrer. E ele não viveu outra experiência, senão a experiência de ser restaurado. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, ainda não chegou ao nosso coração as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Amém, queridos? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Eterno em Cristo Jesus para convosco. Às vezes nós dizemos: eu quero fazer a vontade do Senhor. Mas fazer a vontade do Senhor é quando tudo está bem na nossa vida? Não, é quando estamos passando por provações. É no momento da provação, da dificuldade, da luta, da tribulação, que nós devemos estar posicionados perante o Senhor para cumprir a vontade dEle. É quando nós temos em abundância ou quando nos falta todas as coisas. Não, eu estou aqui para agradar ao Senhor, estou aqui para fazer a sua vontade. O apóstolo Paulo disse: olha, todas as coisas que eu julgava ser vantagem para mim, eu refutei todas essas coisas como perda. Sabe com qual finalidade? Ele disse: com a finalidade de agradar aquele que me conquistou, aquele que me salvou. Deixando para trás as coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É isso que nós devemos fazer, querido. Prosseguir olhando para o alvo. Prosseguir tendo Jesus como o foco principal da nossa fé, da nossa vida. E estabelecendo o propósito de agradar a Ele e de obedecer a Ele acima de todas as coisas. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando. Que nós possamos aprender a negar a nós mesmos. E que nós possamos estar dedicando a nossa vida para que nós busquemos viver uma experiência pessoal com Cristo. Mas uma experiência que possa trazer uma mudança, trazer uma transformação, trazer uma renovação na nossa mente. Porque com a nossa mente renovada, nós podemos viver uma vida transformada. Só pela renovação da nossa mente, nós poderemos viver uma vida transformada. E o Senhor deseja nos transformar. O Senhor deseja renovar nossa mente. O Senhor deseja nos trazer um novo entendimento. Devemos seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida. Que o Eterno continue nos abençoando. Pai Santo, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu quero Te dar graças, eu quero Te louvar por todas as coisas boas, por todas as dádivas, por todas as bênçãos alcançadas da parte do Senhor. Mas também eu quero Te louvar, Te bendizer por todas as provações, por todas as lutas, por todas as dificuldades, por todas as tristezas, as angústias, Pai, que um dia se abateram contra nós, porque é em meio a essas situações que o Senhor se manifesta e se revela. É na
escassez que o Senhor se mostra como um Deus que supre as nossas vidas. É na angústia que o Senhor se manifesta como um Deus consolador, que nos traz conforto, que consola a nossa alma. É na nossa fraqueza que o Senhor se manifesta, derramando sobre nós o seu poder para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Visita, Senhor, as nossas vidas, toma nossas vidas em tuas mãos. Traz, Senhor, cura para a nossa alma, para o nosso corpo, renovação para o nosso espírito, em o nome de Jesus. Sustenta-nos com a tua graça salvadora e nos fortalece com o teu poder. É o que nós, em o nome de Jesus, te pedimos. Visita neste momento, Senhor, esta pessoa que em sua casa, diante de uma tela, de uma TV, de um tablet, de um computador, de um celular, estão ouvindo esta mensagem, participando dessa live. Visita aqueles que em algum momento, Senhor, irão participar dessa live. O nosso objetivo aqui, Senhor, não é fazer nada para nos apresentarmos, para trazer nenhuma exaltação a nós ou à nossa comunidade, mas para exaltar o Senhor, para glorificar o teu nome. Visita essa pessoa, Pai, aquele que estiver passando por algumas dificuldade, enfrentando alguma situação de provação, de tribulação, se manifesta para ele, pois o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Visita este casal, Senhor, que está vivendo esse dilema da separação. Visita esses pais que estão enfrentando essa situação de conflito com os seus filhos. Pai, visita este filho, Pai, visita esse irmão. Pai, em nome de Jesus, visita esse lar que está sendo agredido, atacado por esse espírito que perturba, que traz confusão, Senhor, e que causa distúrbio nos relacionamentos. Visita em nome de Jesus e abençoa esta casa, esta família, em o nome de Jesus Cristo e para a glória do teu nome. Amém. E graças ao Senhor. Amém, queridos. Aleluia. Eu queria convidar os pastores, os irmãos. Hoje nós, além da adoração, da ministração da palavra, nós temos a nossa celebração da comunhão do pão e do cálice do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmã Sônia, vem cá. Grande é o Senhor. Carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Corinto, do capítulo 11, o versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Queridos, a celebração deste momento essa celebração que nós fazemos e que é descrita na Bíblia, denominada na Bíblia como a Santa Ceia do Senhor, onde nós comemos do pão e bebemos do cálice, tomamos do suco da vide ou da uva e comemos do pão. Isso relembrando a morte que Jesus morreu por nós, o sacrifício que Ele realizou pelas nossas vidas, porque só através do sacrifício que Jesus realizou na cruz é que nós podemos ser salvos, podemos ser justificados. Então, esse momento é um momento sublime, é um momento especial para o crente. E o crente que é salvo, que tem convicção, certeza da sua salvação, ele não deve desprezar esse momento. Ele deve estar em comunhão com o Pai, comunhão com o Senhor. Ele deve estar em comunhão com a igreja, comunhão com os seus irmãos. A palavra do Senhor diz que quando nós vamos levar a nossa oferta, se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, nós deixamos a nossa oferta antes de colocá-la no altar e nós vamos até o nosso irmão se reconciliar com ele, para que nós possamos participar desse momento de uma maneira que não traga condenação para as nossas vidas. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Não deve haver na nossa vida nada que possa ser motivo de contrariedade ao Senhor. Nós não devemos estar com nenhum tipo de prática na nossa vida que se oponha aos princípios que são estabelecidos na palavra do Senhor. Porque se nós participarmos deste momento, estando em pecado, quando nós tomamos essa ceia, nós comemos e bebemos para a nossa condenação. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós confessamos a Ele os nossos pecados, nós nos arrependemos e Ele perdoa os nossos pecados. Quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós precisamos nos retratar com o nosso irmão. Nós não devemos nos autodisciplinar. Mas eu estou aborrecido com o meu irmão, eu não vou tomar ceia. Não, você precisa se reconciliar com o seu irmão para poder tomar ceia. Mas eu fiz algo que o Eterno diz que eu não devo fazer, mas eu fiz. Você vai se retratar com o Eterno, você vai pedir a Ele perdão. A palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessarmos os nossos pecados. Então é isso que nós devemos fazer. Porque se nós não estamos preparados para ceiar, nós também não estamos preparados para o arrebatamento. Nós devemos viver o dia de hoje como se Jesus voltasse agora, a todo instante. Amém? Pai, eu quero apresentar ao Senhor os elementos da ceia. O pão, que aponta para o corpo do teu Filho, Jesus, que foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, sobre quem recaiu o castigo que nos trazia paz, porque pelo seu sangue
nós somos perdoados e nós somos justificados. Pai, eu te apresento o cálice com o suco da vide, que aponta para o sangue do teu Filho, o sangue que ele derramou para a remissão dos nossos pecados, para nos dar agora o direito de podermos chegar perante o Senhor, o sangue que nos lava e que nos purifica de toda injustiça. Nós apresentamos ao Senhor, santificamos, declaramos santo ao Senhor. Pai, nós queremos tomar essa ceia com alegria, em comunhão contigo, em comunhão com os nossos irmãos. Não queremos comer e beber para a nossa condenação, mas que ao comermos este pão, Senhor, e bebermos este cálice, a nossa esperança seja renovada, a nossa fé seja aumentada no Senhor, e que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos para que eles comessem desse pão. Ele também tomou o cálice e deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele, comam dele. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês estarão relembrando, anunciando a minha morte até que eu venha. Amém, queridos? Você que está em casa e você que preparou os elementos da ceia em casa, esses elementos da ceia agora estão santificados para que você participe dessa ceia. Vocês que estão aqui, a pastora Giane, com auxílio da diaconisa Sônia, vai estar distribuindo o pão, a pastora Lília vai estar distribuindo o vinho, e nós estaremos ceando na presença do Senhor com muita alegria. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor na sua bondade, graça, misericórdia. Aleluia, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim. Aleluia, Senhor. Bendiga o teu santo nome. E que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios, Senhor. Seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Aleluia, Pai. Grande é o Senhor. Digno é o Senhor de receber a honra e a glória. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar. O Senhor enviou o teu Filho, Senhor, para pagar o preço do resgate das nossas almas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Opa. Já pegou o pão. Amém, queridos? Lembrando do sacrifício de Jesus, da sua morte dolorosa, do seu sofrimento, do preço que ele pagou pelo resgate das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que não foi com preço de coisas corruptíveis como ouro, como prata, que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Pai, nós estamos na tua presença e nós queremos, Senhor, com ações de graça e com alegria,
participar desse momento na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor. Aleluia. Ó Rei das nações, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos te dar graças. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos fortaleceu. Obrigado por este momento que nós estivemos nesta casa para te adorar, para te bendizer. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade de podermos participar desta ceia. Toma nossas vidas em tuas mãos e continua nos abençoando. Não nos trate segundo o nosso merecimento, Senhor, mas segundo a multidão das tuas misericórdias. Seja misericordioso e gracioso para conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que o amor do Eterno, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor seja conosco. Que o Senhor, Ele nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos conceda a paz. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor.